Eu sempre fui uma criança que era eutrófica, eu não era nem muito gorda nem muito magra, eu tava ali no meio. Só que sempre sofri muita pressão do meu tio, principalmente, para que eu fosse magra. Quando eu fiquei mais velha, eu senti essa pressão e eu vi uma novela que a menina vomitava, e aí meio que me deu essa ideia, entendeu? Também teve uma outra situação, tipo, que meu tio falou que só meninas magras eram felizes e conseguiam amigos e conseguiam coisas, então eu meio que fiquei com isso na cabeça. O meu tio, a gente passava o final do ano todo com ele, né? Era muito tempo. E aí, nesse meio tempo, a gente tava lá, de boa, na casa, eu tava assistindo Patricinhas de Beverly Hills. E aí tava bem naquela parte que as meninas estavam andando enfileiradinhas, bonitinhas lá no pavilhãozão, e tava todo mundo olhando, aquela coisa toda. Aí ele chegou, olhou assim, ficou meio que brincando, né, pra fazer uma graça. Daí ele virou pra mim e falou assim: você sabe por que essas meninas aqui estão, tipo, tá todo mundo querendo ficar perto delas e tá todo mundo falando sabe, mexendo com elas, não sei o que, é porque elas são magras. Elas são magras, elas são bonitas. E se você não for isso, se você não for magra, ninguém vai te querer, porque ninguém gosta de gente gorda, entendeu? Se você não for magra, se você continuar do jeito que você tá, você vai terminar que nem sua mãe, sozinha, sem ninguém, porque ninguém gosta de gente gorda. Naquela época, era tipo 2014, tinha muitos blogs que mostravam, tipo, meninas só o osso, entendeu? Corte, romantizavam automutilação, era assim, bem pesado. E eram blogs, tipo assim, a menina listava, faziam dietas, sabe? Tipo assim, que eram 500 calorias, aí elas colocavam o que elas comiam, elas davam dicas de como vomitar em silêncio para não chamar a atenção de ninguém em casa, entendeu? Dicas do que comer para depois você, tipo, ficar com o estômago ruim e sair mais fácil. E aí eu via, eu tentava fazer, eu tentava imitar. O Tumblr ainda me influencia muito, porque como eu tenho desde aquela época, infelizmente eu ainda tenho algumas contas. Então ainda tem muito blog ali de menina magra, de menina esquelética. Ainda eu tento parar de seguir, mas ainda tem alguns. E querendo ou não, sempre que eu vejo, eu fico naquela, poxa, queria ser assim, sabe? O Instagram também, ele também tem muita coisa ali, tanto que, tipo assim, eu acho que a gente tem que fazer um filtro mesmo para manter a sanidade mental, porque senão a gente se sente um lixo, sabe? Em geral, a paciente com anorexia, ela tem uma evolução mais grave do que a paciente com a bulimia. Que em geral, a paciente com anorexia, ela começa a ter perturbações clínicas, né, um comprometimento físico maior por conta da privação alimentar. Então, e muitas vezes começa a ter um quadro de desnutrição e começa a diminuir por conta da desnutrição, diminui a resistência a infecções, então ele fica mais vulnerável a ter quadro de infecção. Não é incomum ter problemas cardíacos, né, além dos problemas metabólicos, por conta da desnutrição crônica. E então, quando esse quadro se arrasta por muito tempo, a paciente ela pode ter problemas ósseos, de osteoporose, né? E não é incomum, infelizmente, acontece da pessoa morrer, né, da adolescente, adulta jovem morrer pela desnutrição grave. Então, assim, é um quadro mais grave a anorexia. Em geral, as pacientes com anorexia que têm um tratamento bem sucedido, elas acabam evoluindo para um quadro bulímico. E aí, não necessariamente tem essa sequência, começa anorética e vai para a bulimia. Tem paciente que só tem um quadro bulímico, mas muitas vezes pacientes anoréticas que fazem um tratamento, têm uma melhora parcial do quadro, caem na outra faceta que é a bulimia. Na bulimia, eles têm essa preocupação com a imagem, eles têm essa preocupação em não ganhar peso, mas em geral eles não chegam a ter esse quadro clínico tão severo, né? Porque elas em geral elas têm um quadro de expurgar, né? de induzir vômitos, mas elas se alimentam também, não tem essa restrição alimentar tão severa. E aí às vezes tem problemas assim dentários pela indução de vômitos, que o ácido corrói os dentes, né? Tem um aumento das parótidas,
que é essa glândula que a gente tem da mandíbula, pela produção excessiva de saliva provocada pelos vômitos. Muitas vezes tem problemas gástricos. Por outro lado, às vezes tem outras complicações gastrointestinais com o uso de laxativos, então começa a ter uma disfunção intestinal por excesso de laxativos, mas em geral são problemas mais funcionais, né? Problemas metabólicos e funcionais. Então, assim, além disso, é muito comum elas terem associado, as pacientes com bulimia, um transtorno de compulsão, tem compulsões alimentares. Então, é muito comum, elas comem compulsivamente, se arrependem do isovômito, que é um comportamento purgativo. Né? Então são coisas que andam muito, muito juntas. Né? Uma compulsão. Essa compulsão acontecia, eu comia bastante, e depois eu ficava sentada analisando, tipo, o tanto que eu comi e para que eu comi tudo aquilo, né? O que estava acontecendo. E aí chegava o momento de provocar o vômito para que eu me sentisse feliz, vazia. Eu não faço todos os dias, eu não faço toda semana, então tá tudo bem, 2 vezes no mês, 3 vezes no mês, acho que é tranquilo. Quando eu fui diagnosticada, me deu um choque. A mídia, ela tá entrelaçada, ela é uma das culpadas, a rede social também é uma das culpadas, porque existe um grande mundo de competição, de quem tá mais feliz nas redes, de quem tá mais maravilhoso nas redes, de quem tá se alimentando melhor, de quem está fazendo mais exercício, e existe essa comparação de corpo, né? Não, eu, no meu caso, não de famosos, mas eu comparo meu corpo com qualquer amiga minha que aparece no feed, assim, tipo, né? Ai, fulano tá linda, tá maravilhosa, por que eu não tenho esse corpo? E o pior também, quando aparece uma amiga que engordou, existe essa crítica de, nossa, fulano engordou, né? Assim, pra você ver o tanto que a vítima vira o opressor, né? Então eu acabo criticando quem também está engordando, né? Então eu acabo repetindo esse papel e esse ciclo. Como a gente pode pensar nessa trajetória do corpo feminino, né? Primeiro entender que a nossa luta enquanto mulher é uma luta que vem desde uma ancestralidade, se a gente for falar das mulheres africanas, né? Mas se a gente for eurocentrar, a gente já tem outros caminhos, né? Que o corpo feminino branco e as lutas das mulheres brancas enfim, né? Elas vão determinar vários, digamos assim, cenários para a gente pensar essa temática tão interessante que é para entender o corpo feminino na mídia, né? Mas até chegar à mídia, a gente vai ter um longo caminho, né? Na história da humanidade, a gente vai ver essa discussão do corpo feminino enquanto objetificação, enquanto reprodução. Aí a gente tem a dicotomia na antropologia de natureza e corpo. Esse corpo feminino está condicionado à natureza. Então, nós, mulheres, somos regidas por nossas atribuições e nossas obrigações compulsórias biológicas, né? Principalmente quando você é jovem. Quem é que determina? É o universo masculino e às vezes é um homem que vai ser o guardião desse corpo. Mas aqui talvez a gente está falando sobre estética, né? Então não importa se eu sou magra, mesmo que eu não seja saudável, eu mantenho, né? Então por isso que a bulimia e a anorexia vieram como problemas decorrentes desses modelos condicionados, né? Talvez a gente esteja num momento de feudalismo virtual tão grande, né? Um momento que as mídias ganham um impacto tão grande na nossa vida que eu só me penso enquanto quando eu vejo alguém se pensando assim nas mídias. Eu tive anorexia até os 18 anos e hoje eu tenho compulsão alimentar. Eu não sei quando que surgiu, como surgiu, mas quando eu percebi que eu tinha de 11 para 12 anos. Começou no ensino fundamental, quando eu percebia que as minhas amigas eram bem mais magrinhas e eu tinha um corpo bem mais desenvolvido que elas, e aí eu me sentia mal em me comparar com elas, porque eu atraía muitos olhares também. Então eu meio que tentava me esconder da melhor forma possível. E aí eu percebi que para eu ser daquele jeito eu teria que emagrecer. Eu já tomei muitos remédios. Muito remédio para emagrecer, chá. Mas por influência da minha mãe, porque minha mãe fazia isso desde nova. Então como até hoje ela faz, ela sempre falava, olha, toma isso aqui. E eu tomava. E aí era algo que complementava, além
do transtorno em si. O momento mais marcante que eu lembro foi quando eu descobri que eu estava com a infecção, porque eu desenvolvi essa infecção urinária por conta da falta de alimentação. Eu já lia revista desde criança, eu era uma menina que cresceu por influência de revista, porque eu comprava revista toda semana, eu lia muito, e assim, o padrão que aparecia nessas revistas, na mídia social e na televisão, ainda mais no meu meio, porque lá dentro de casa o pessoal sempre foi muito influenciado pela comunicação em si, pelas mídias em si. Então a minha avó, ela via uma pessoa na revista, ela falava, nossa, cabelo bonito, eu queria meu cabelo igual ao dela. Então assim, chegava momentos que ela me comparava com as pessoas das novelas, com as atrizes, e é sempre aquele padrão, né, magra, sempre mantendo o padrão exigido, né? Um corpo padrão não significa saúde, muito pelo contrário. Então a gente não sabe o que a pessoa fez para chegar até ali, se foi um emagrecimento saudável, sustentável, ou se foi por dietas muito restritivas, ou se ela usou algum tipo de hormônio para atingir aquele objetivo. Então a saúde é muito além da estética. Para a questão de transtornos alimentares, é necessário uma rede de apoio, então um tratamento multidisciplinar mesmo. Então, com um nutricionista, um psicólogo, um psiquiatra, porque muitas dessas questões são realmente emocionais. Então, a gente precisa ir na causa do problema, verificar qual é esse gatilho que está levando essa pessoa a ter uma relação ruim com a comida, a descontar ou se restringir a conta dos alimentos. Então, é realmente uma questão de um tratamento multidisciplinar. Cada indivíduo é cada pessoa tem uma necessidade diferente, tem um objetivo diferente. Então, eu acho que a nutrição precisa ser muito individualizada, né? Então, tem a questão também das pessoas gerarem aquela frustração por não atingir os resultados. Então, gera também os transtornos alimentares por conta de dietas super restritivas, podem acarretar problemas de saúde por não estar fornecendo os nutrientes adequados para aquela pessoa. Então precisa realmente ser individualizada. A dieta do amigo, do primo, fica para eles. Você precisa da sua, precisa de acompanhamento profissional para que você consiga realmente atingir seus resultados e ter saúde, né? Considerada gorda, né? Pelos meus amigos, então já começou ali com bullying e isso também me gerou distúrbios até hoje, que o bullying começou, aí a minha história começou nisso e então, desde adolescente, eu tenho esses distúrbios alimentares e também tenho uns transtornos mentais. Era uma compulsão atrás de uma bulimia, no caso, né? Então, eu comia bastante, até me sentir culpada e ir ao banheiro e, né, vomitar tudo. Então, era toda vez que eu comia, toda vez. Então, eu chegava a comer 10 vezes por dia, as 10 vezes eu ia ao banheiro. Eu tento não comer, né? Mas assim, ainda é um negócio que me machuca bastante, né? Mas hoje em dia tá bem mais controlado se você for comparar com quando eu comecei. As meninas, né, que eu me influenciava, me baseava no corpo. Então ver aquilo era um gatilho muito forte. Realmente toca assim um negócio, não sei explicar, um negócio de dentro pra fora e que você fica bastante triste com o que você vê, né? E você quer ser que nem aquela outra pessoa. Então vai ser um gatilho com certeza e fazer aquilo, no caso a bulimia, né, é um alívio. Seria um alívio, né, pra me influenciar e basear e ser que nem elas. Com essa padronização que a gente percebe veiculada nas mídias, nas redes sociais, a gente percebe que a maneira que a mulher se pensa vai sendo modificada, porque ela vai recebendo ali várias informações, várias imagens a respeito de um ideal de corpo, de um ideal em relação à beleza. Então, isso muitas vezes vai disparando nas mulheres uma certa ansiedade, uma comparação, né? Vai trazendo também uma sensação, às vezes, de culpa, uma dificuldade de aceitação do próprio corpo, às vezes da própria beleza, daquilo que é original daquela mulher em si. Então, ela vai gerando uma certa influência, né? E vai tentando, de alguma forma, trazer para perto da mulher uma cobrança. Dentro dessa condição da mídia, eu acho que ela acaba sendo uma influência, né? Ela tem esse papel de influência maior, porque como ela traz muito fortemente os modelos, os padrões
Isso acaba gerando, sim, a possibilidade de gatilhos, de cobranças, de culpas, né? Para que a mulher busque aquele padrão. Então, isso também acaba colaborando para que esse sofrimento dela em relação à condição alimentar aumente. Então, aumenta muito mais. Por quê? Porque ela reduz mais a capacidade de autoaceitação e aumenta mais o desejo por aquele corpo, por aquelas ideias que estão sendo apresentadas ali, estipuladas como beleza. Hoje a gente tem mesmo essa questão da moda plus size, que, né, traz um pouco mais de variação, de flexibilidade em relação aos padrões instituídos como belos, né, em relação à mulher. Mas a gente ainda tem, sim, esse caminho para perseguir. Ainda temos muitos desafios em relação a o que se intitula como beleza, né? O que se intitula como interessante, como aceitável socialmente, né? Então a gente ainda tem muito que se avançar mesmo nesse quesito de criticar, de ter uma consciência maior em relação a esses padrões que são estabelecidos, porque eles ainda continuam.